Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa última aula da disciplina Administração da Carreira Profissional. A nossa última aula, a aula 4, tem o seguinte tema: Tendências e desafios da carreira profissional. Os objetivos de aprendizagem são conhecer os desafios profissionais encontrados pelo indivíduo, compreender como amenizar os desafios profissionais, compreender como as organizações utilizam o horário flexível para o profissional ter o melhor desenvolvimento das suas habilidades e competências e conhecer o conceito de coaching e mentoring. Vamos lá então? Falaremos sobre os diversos desafios que os indivíduos eles enfrentam. Quais são esses desafios profissionais? Uma das preocupações existentes no mundo como um todo é quanto às exigências do mercado de trabalho em relação aos profissionais, que acabam sendo os mais cobrados no que diz respeito a conquistas de resultados. Além da busca incessante por melhores resultados, eles são exigidos a todo instante pelas organizações a explicitarem o compromisso em atender às suas solicitações e ter no seu cotidiano comprometimento com elas, de forma a demonstrarem que estão lutando para alcançar os objetivos organizacionais traçados. Dessa maneira, as metas são delimitadas de forma cada vez mais elevadas, fazendo com que as pessoas se voltem para o trabalho, como se isso fosse a única atividade com que elas precisassem se preocupar. No entanto, o mundo que cerca cada profissional é bem mais complexo do que apenas algumas horas diárias dedicadas à empresa. Cada indivíduo possui suas particularidades, ou seja, todos apresentam sua individualidade, seus anseios pessoais e suas angústias profissionais. No decorrer da carreira, a sociedade, a organização, a família e o lado pessoal estão sofrendo influências, e os problemas em conseguir conciliar todos eles começam a surgir com o tempo. Eis os desafios enfrentados diariamente por todos os indivíduos. Harmonizar o seu tempo de modo que todas essas influências possam convergir para um aprimoramento da carreira profissional e também da vida de cada um. Ser pressionado e cobrado por todos esses ambientes faz parte de cada pessoa. No entanto, o que vai fazer a diferença no decorrer da vida é como o indivíduo soube lidar com todos eles de maneira a tirar proveito positivamente. A organização, a família e a sociedade, de maneira geral, têm sua participação no enriquecimento da carreira, e saber usar isso ao seu favor não é uma tarefa fácil, pois cada ambiente desses tem uma maneira de atuar e de pensar que pode diferir da sua. É nesse contexto que você precisa encontrar a melhor maneira de agir com todos, para que você tenha melhores chances de amadurecer no processo da carreira profissional. Vamos falar de um outro desafio? No que concerne às preocupações quanto ao lado profissional, além das várias cobranças realizadas pela organização e pelo mercado, o indivíduo ainda pode ter indiferenças com a cultura corporativa ou com as atividades que desempenha. Isto é, ele pode não se identificar com os valores e as crenças enfatizadas pela empresa, a ponto de não realizar as suas atividades adequadamente, como a organização está demandando ser realizado. Essa situação de desconforto do funcionário pode ocorrer quando ele é estimulado a enganar o consumidor sobre o produto que está adquirindo ou um serviço inadequado que está sendo utilizado por algum cliente. Nessa circunstância, o ideal é tentar encontrar uma saída para que ações dessa natureza, por exemplo, não lhe prejudique futuramente. Sendo conveniente, talvez procurar outra organização ou procurar maneiras de amenizar as diferenças entre o que você acredita e o que a organização incentiva ser realizado. Um desafio usual para qualquer indivíduo é lidar adequadamente com as pessoas. Pelas diferenças individuais existentes, cada indivíduo possui uma interpretação do que está sendo exposto, podendo cada um interpretar de forma errônea alguma situação ou informação passada. Dessa forma, o cuidado em expor a informação, falando do jeito adequado,
sem alterar a voz e com pausa na fala, auxilia os indivíduos a entenderem corretamente o que está sendo dito. Caso não haja entendimento, a informação pode ser entendida inadequadamente e o clima de competição pode ser iniciado pelos funcionários. Portanto, grande parte dos incômodos da organização vai depender muito também da comunicação existente dentro dela. Outro desafio, quanto ao clima de rivalidade. Já quanto ao clima de rivalidade, este pode ser incentivado em algumas organizações que exigem resultados muito expressivos. No entanto, a rivalidade entre os colegas da organização pode gerar um desconforto entre os profissionais, pois é uma forma de os indivíduos criarem um ambiente de intrigas e competição negativa. É nesse tipo de incentivo que os profissionais tendem a conseguir os seus objetivos de maneira a prejudicar os demais colegas. Portanto, nessa perspectiva, é importante o indivíduo conhecer bem a organização para a qual está se candidatando, e não apenas tentar a vaga por uma necessidade. Por isso, caso se candidate e posteriormente você observe que não está se sentindo à vontade para realizar as suas atividades, essa atitude poderá acarretar em duas consequências. Ou você vai ficar na organização pelo simples fato de não ter outra opção e não fazer as coisas de maneira correta, sem satisfação, ou você vai chegar no seu limite e vai pedir demissão. No entanto, se você levar em conta esses pontos, você poderá entrar em uma empresa que tenha mais a ver com os seus valores e onde você possa realizar o seu trabalho de forma mais satisfeita, consequentemente, melhor. Outro ponto, por algumas pessoas considerado mais importante, é em relação à família. O papel da família no contexto dos desafios da carreira pode ser visto como algo positivo, quando ela é tratada como o alicerce para impulsionar a trajetória profissional. Isto acontece quando ela interfere de maneira a estimulá-lo mais a se desenvolver na carreira, de forma a conquistar bons resultados no decorrer do caminho. É quando ela lhe oferece subsídios para, por exemplo, estudar fora ou passar um tempo se dedicando ao trabalho sem exigir esse tempo exclusivo para ela. No entanto, a cobrança depositada sobre os indivíduos em relação à família pode ser abordada de forma contrária, principalmente dependendo das exigências feitas pelas organizações. Estas podem influenciar nessa relação ao requisitar que o profissional faça constantes viagens ou realize várias horas extras, ou pior, que leve trabalho para ser concretizado em casa, fora do expediente. Nessa dinâmica, a família acaba se sentindo em segundo plano, podendo suscitar conflitos dentro e até fora de casa, pois, indiscutivelmente, o estresse vai acabar aflorando em algum momento. Com a existência desses conflitos, além do estresse, outra consequência é a falta de concentração no trabalho e, possivelmente, a redução no rendimento quanto às atividades desempenhadas. Portanto, é preciso também saber lidar com essas exigências organizacionais para que elas não se tornem abusivas e os indivíduos tenham consequências na vida profissional, como uma perda de rendimento, e nem na pessoal com o afastamento das pessoas com que se sente bem. Portanto, é preciso procurar se adequar ao contexto organizacional, de forma a não prejudicar os momentos fora da empresa. Todo indivíduo tem a necessidade de ter uma vida social satisfatória, ou seja, ter momentos de lazer, participar de eventos com familiares e amigos, fazer atividades que lhe proporcionem satisfação e a motivação necessária para trabalhar no dia seguinte. É pelo equilíbrio entre a vida pessoal e profissional que o ser humano passa a ter condições de conseguir atingir seus objetivos. Para tanto, algumas estratégias estão sendo utilizadas pelas organizações para que o papel dela seja amenizado diante dos demais ambientes relacionados ao indivíduo. Além disso,
Algumas delas já possuem a ideologia de que se o profissional estiver bem consigo mesmo, terá um melhor rendimento dentro da organização e, consequentemente, conseguirá melhores resultados. Mas quais são essas tendências organizacionais para a carreira profissional? No mundo corporativo, existe uma dupla dependência, ou seja, as organizações necessitam dos profissionais para fazê-las crescerem e atingir os seus resultados projetados. E os indivíduos precisam das empresas para conseguir realizar os seus desejos e as suas necessidades individuais. Essa interdependência fez com que muitas organizações repensassem a maneira de tratar os seus funcionários, de forma a oferecer melhores subsídios para eles conseguirem conciliar as suas necessidades pessoais com as organizacionais, com o intuito de satisfazer a ambos. As organizações também começaram a ser exigidas pelo mercado de trabalho, de forma a flexibilizar mais as suas opções quanto à maneira de ofertar os seus produtos e serviços, como possibilitar mais comodidade aos clientes indo ao seu encontro. Desse modo, elas estavam sendo incentivadas a se diversificarem quanto ao local de atividade e a forma de atender aos seus clientes. Essa realidade ficou mais aparente nas organizações que oferecem os produtos e serviços pela internet. Isto é, o mercado passou a ficar mais globalizado com a intervenção da web, estreitando as fronteiras e diversificando o horário de atendimento ao cliente. A organização passou a ser exigida nos 4 cantos do mundo. E para não perder esse mercado, ela precisou de profissionais qualificados para lidar com isso. Para conseguir reter os profissionais mais comprometidos e preparados na empresa, cada uma optou por uma estratégia organizacional que tivesse esse propósito e que facilitasse os indivíduos na concretização dos resultados. Dentre todas as estratégias possíveis utilizadas pelas organizações, serão ressaltadas as 2 mais importantes: o horário flexível e o local de trabalho alternativo. Estas são abordadas de maneira diferenciada por cada empresa, pois cada uma as adequa às suas necessidades. Vamos falar, então, a respeito do horário flexível. Quanto ao horário flexível, as organizações deixam o profissional mais à vontade para fazer o seu horário de trabalho. Isto é, a empresa estabelece o horário semanal ou mensal que o funcionário precisa para cumprir suas obrigações laborais. Então, ele delimita como cumprirá esse horário. Assim, com esse tipo de horário, as organizações estabelecem algumas regras para que os profissionais formem qual o horário é o mais apropriado para eles, para exercerem suas atividades, obtendo ao final do mês a efetivação do tempo estabelecido em contrato. Nesse tipo de estratégia, a organização estabelece quais metas precisam ser cumpridas ao final da semana ou do mês. Ou seja, ela coloca as prioridades sobre o que o profissional precisa concretizar ao final do período estipulado. Nesse tipo de estratégia utilizada, o funcionário pode negociar qual o tempo em que pode ser realizada a atividade para que o resultado final seja alcançado. Dessa forma, o horário flexível não elimina a cobrança quanto ao trabalho a ser realizado, apenas oferece mais alternativas para o profissional realizá-lo no período que melhor lhe convier. O local de trabalho alternativo é uma possibilidade utilizada pelas organizações como forma de deixar os seus profissionais mais à vontade para explorar a sua criatividade e inovar mais nas atividades a serem postas em prática. No entanto, este tipo de estratégia tem regras bem definidas, pois as metas e os resultados precisam ser cumpridos, independente do local em que o profissional esteja. A mudança de local do escritório não exclui as prioridades que o profissional precisa levar em conta ao realizar o seu trabalho. Ela apenas surge como uma alternativa em relação ao ambiente onde serão concretizadas as atividades. Nesse sentido, em algumas organizações é exigida a realização de relatórios diários ou semanais sobre o que está sendo realizado, especificando as visitas, as reuniões e as metas que estão sendo efetivadas. Neste tipo de estratégia,
O principal meio de acesso da empresa ao profissional é através de telefone ou meios de comunicação virtuais, como e-mails corporativos. Diante disso, as organizações precisam dispor aos seus funcionários o equipamento necessário para que ele execute suas atividades e repasse para a organização os dados colhidos em tempo real. Esse equipamento dependerá de cada tipo de atribuição do profissional e de cada necessidade da organização. Porém, os mais comuns são celular e notebook. O teletrabalho também é uma possibilidade para as organizações oferecerem aos seus profissionais. Nesta alternativa, o contato priorizado é o virtual, pois o telefone e o computador são os elos entre o funcionário e a organização. O trabalho é realizado eletronicamente, no lugar mais apropriado para o profissional. De acordo com Lacombe, é levar o trabalho aos trabalhadores onde eles estiverem, em vez de levá-los ao trabalho. Assim, não há a exigência de se estar em um único lugar para realizar as atividades. O indivíduo pode, por exemplo, estar na praia, curtindo o sol e o mar, e trabalhando ao mesmo tempo. O importante é conseguir os resultados projetados pelas organizações. Essas tendências precisam ser tratadas a seu favor, em exercer com satisfação o seu trabalho. Isso é importante ressaltar, pois existem pessoas que produzem melhor em locais tranquilos, em ambientes mais relaxados que não tenham a interferência de terceiros. Já existem profissionais que só têm rendimento fazendo várias coisas ao mesmo tempo, interagindo com outras pessoas, trocando ideias e assim por diante. Assim, é preciso descobrir qual o perfil mais adequado para você seguir em frente e colher bons frutos. Cada um de nós possui peculiaridades que nem mesmo sabemos detectar, pois não somos incentivados a nos autoavaliar. Nesse contexto, algumas vezes é preciso procurar alguém de fora do nosso ambiente habitual para enxergarmos corretamente o melhor caminho a ser seguido para a nossa carreira profissional. Na tentativa de explorar melhor as competências e as habilidades de cada indivíduo, algumas organizações estão incentivando seus funcionários a procurarem auxílio externo para haver esse desenvolvimento. Nesse contexto, nós podemos citar aqui algumas ferramentas denominadas de coaching e mentoring. Coaching e mentoring. Elas são estratégias organizacionais e também são utilizadas por profissionais para ter um aprimoramento na carreira, de forma a obter orientação de pessoas de fora do contexto em que eles estão inseridos. O coaching serve como um norteador para aprimorar as habilidades e competências de cada profissional, para que a equipe unida consiga atingir os resultados organizacionais desejados. Nesta perspectiva, ele é tratado como um processo com o intuito de auxiliar na vida pessoal e profissional do indivíduo, pois faz uma orientação completa no momento que está vivenciando o profissional. Gil ressalta que no coaching, uma das suas finalidades é ajudar na percepção quanto a facilitar as oportunidades e melhorar as limitações de cada profissional. De maneira mais conceitual, Araújo e Garcia afirmam que existem algumas palavras que fazem parte do coaching, reforçando assim o seu conceito. Dentre elas estão aconselhamento, orientar, otimizar, anseios pessoais, aptidões, mapeamento das suas características e necessidades de aprimoramento. O coaching, portanto, é tratado como um processo que orienta e aconselha os profissionais para que eles possam ter um maior desenvolvimento e aperfeiçoamento quanto às atividades desempenhadas na empresa. O mentoring é um acompanhamento realizado mais focado no indivíduo do que nas tarefas, nas atividades que ele executa. De acordo com Gil, o mentoring é mais utilizado em funcionários que têm um elevado potencial dentro da organização, ou seja, que pertencem ao alto escalão e que precisam de ajuda para alcançar um desempenho considerável em relação aos demais. Diante disso,
o autor completa afirmando que o mentor precisa ser uma pessoa capaz de representar os valores organizacionais de forma eficaz quanto ao desenvolvimento desejado do profissional. Assim, em relação ao mentoring, ocorre uma preparação mais apurada do profissional que está sendo auxiliado. Ou seja, nesse processo, o profissional é preparado para novos desafios, existindo assim uma melhoria qualitativa nas ações profissionais. Desafios e novas alternativas organizacionais existirão sempre, pois as mudanças são incentivadas constantemente pelo mercado de trabalho. A intenção é que você saiba o que está disposto a enfrentar e como se capacitar para conseguir o sucesso almejado. É preciso ter em mente que várias batalhas será preciso enfrentar, inclusive com a família e com os amigos, pois as decisões quanto ao caminho mais apropriado deixam consequências não só no indivíduo, mas também nas pessoas que o rodeiam. Às vezes, escolhas quanto a viagens constantes ou absolvição de muita responsabilidade podem acarretar em conflitos e desgastes desnecessários se não soubermos administrá-los corretamente. Portanto, planeje o seu caminho, preveja algumas alternativas de trajetória profissional e, acima de tudo, se organize pessoalmente quanto à profissão escolhida, pois apesar de a organização ter um importante papel no seu caminho, só através da sua administração de carreira é que o sucesso desejado poderá ser alcançado. E eu desejo para você muita sorte e que você tenha muito sucesso. Espero que esses conselhos, essas dicas, possam ter sido útil para o desenvolvimento da sua carreira profissional. Mas, para que você se aprofunde mais no conhecimento aqui abordado, fica o incentivo de você ler com muita atenção o e-book, assistir ao vídeo, jogar o game e preencher o quiz. Eu desejo a você bons estudos e foi um grande prazer estar com você nessas 4 aulas. Até uma próxima vez.